Olá, olá, queridos amigos e amigas. Eu sou o irmão Sérgio Carbone, esta é a Central do Livro de Mórmon e vocês são muito bem-vindos para hoje nós estudarmos nossa penúltima designação do nosso estudo do livro de Isaías. E vamos aprender bastante, como sempre tem acontecido. Então sejam bem-vindos e desfrutem de mais um tempo precioso aqui hoje conosco. Hoje nós vamos estudar os capítulos 61, 62 e 63 do livro de Isaías. O capítulo 61, ele é um capítulo que enumera as bênçãos para aqueles que recebem a Cristo. Ele trará boas novas, proporcionará cura para os quebrantados de coração, e também liberdade para aqueles que estão presos ao pecado e consolo para aqueles que lamentam a dor da morte e do pecado. Receberemos apoio temporal e o sacerdócio. As bênçãos que recebermos serão tão evidentes que o mundo inteiro as reconhecerá. O Senhor cuidará de nós e nos ligará a Ele, como um marido amoroso faz com a sua noiva. Nós vamos entrar diretamente aqui no texto e eu gostaria de iniciar a leitura. O versículo 1 desse capítulo 61 diz o seguinte: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a apregoar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Certa ocasião, o Salvador Jesus Cristo entrou numa sinagoga, ele estava entre os seus compatriotas, né? A gente vai encontrar isso lá no capítulo 4 de Lucas, dos versículos 16 até o 21. E ali naquele momento, o Salvador, então, lê essa passagem de escritura que está aqui no capítulo 61, versículo 1. Quando ele termina de ler aquela escritura, essa escritura, o versículo 1, ele diz que naquele momento, naquele dia, aquela escritura cumpriu-se aos ouvidos deles, né? E eu fiquei imaginando o que passou na cabeça deles. Muitos, obviamente, consideraram aquilo uma blasfêmia, porque embora respeitassem o Salvador, muitos deles ali, mas muitos não acreditaram absolutamente e acharam que ele estivesse falando uma blasfêmia. Mas a razão é muito simples, né? Eles sempre esperaram por um Messias, por um Consolador que viesse com uma espada na mão e viesse destruindo os inimigos da nação judaica. E então o Salvador de fato veio para cumprir com o propósito que está mencionado aqui nessa escritura. Quando ele diz que ele foi ungido, né? As próprias palavras do Messias, que em hebraico significa Mashiach, e Cristo, no grego, Christos, significam que ele é o ungido de Deus. Ele veio para pregar boas novas. Num nível imediato, as boas novas sempre se referem à libertação da escravidão, seja ela física ou do pecado. Israel, em sua escravidão e opressão, acreditava que o Senhor a havia esquecido. A gente vê isso lá em Isaías 40, versículo 27, 49 e 14. Mas a libertação do Senhor, ela é garantida. Em um nível mais amplo, essas boas novas aqui mencionadas são que podemos ser libertos do pecado e da morte. Cristo veio principalmente por isso. Ele morre, ele ressuscita e ele proporciona a cada um de nós a oportunidade de também ressuscitarmos. Mas mais importante do que tudo isso, de sermos libertos das cadeias ou correntes do pecado, através do seu grande sacrifício expiatório e também do nosso arrependimento. Quando ele diz, por exemplo, que ele veio para apregoar
liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a gente tem que levar em consideração que ele trará ou tratará todas as feridas emocionais e espirituais, curando pessoalmente cada alma. Na verdade, ele faz isso hoje, se nós o buscarmos através da oração, do jejum, de concentrarmos na sua obra e no seu grande sacrifício expiatório. Nós, como seus agentes, podemos procurar ministrar da mesma maneira. É isso que a gente faz quando a gente vai realizar um trabalho de ministração, quando a gente gasta um tempo e se assenta com uma pessoa que está passando por grandes aflições. A gente pode, inclusive, amenizar o nosso próprio sofrimento, cuidando de outras pessoas que estão passando por algo semelhante. Ele também disse que iria proclamar liberdade aos cativos. Como nação, Israel recebeu sua liberdade por meio de Ciro. Ciro liberta os israelitas e permite que eles voltem para Israel, para Jerusalém, para que eles pudessem ali reconstruir a cidade e o templo. Lá em 45:13 de Isaías, a gente encontra isso. Proclamar liberdade é também uma expressão do Antigo Testamento, que se refere à prática de libertar os escravos no ano do jubileu de Israel. Lá em Levíticos 25:10, vocês vão encontrar uma referência, recomendo que a estudem, e também Jeremias 34, de 8 e 9. Em antecipação à missão de Cristo, que liberta todos os que estão em cativeiro, pecar, essa frase provavelmente também se aplica à liberdade que Cristo concede aos que estão na prisão espiritual. Quando a gente estuda o Novo Testamento, lá em 1 Pedro, capítulo 3, 18 e 19, e também Doutrina e Convênios 128 e 22, a gente vai aprender que Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. E ao pregar aos espíritos em prisão, ele lhes proporciona a oportunidade de ser libertos, e eles têm o privilégio de receber todas as bênçãos proporcionadas pelo Evangelho. A seção 138 de Doutrina e Convênios também nos ensina que Cristo não foi em pessoa pregar o Evangelho aos iníquos, ele foi aos justos, mas aos iníquos ele não foi. Aos iníquos ele enviou as hostes do sacerdócio para que eles pudessem ir lá e pregar o Evangelho e assim abrir as portas das prisões espirituais e libertar aqueles que estavam cativos, ensinando-lhes o Evangelho de Jesus Cristo. O versículo 2, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia de vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. No 3, a ordenar aos tristes de Sião que se lhes dê grinalda por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, para aqueles que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para que ele seja glorificado. Esse ano aceitável do Senhor, na nova versão internacional da Bíblia, ela diz o seguinte: o ano da graça do Senhor, ou dia de vingança do nosso Deus. Este dia é, sem dúvida nenhuma, a segunda vinda de Cristo, quando ele limpará a terra e intervirá por seu povo contra seus inimigos. A gente vê isso no capítulo 34, no capítulo 49 e também no 63. Essa purificação se aplica ao próprio Israel, a seus inimigos e a todos os que estão presos espiritualmente. A limpeza será realizada rapidamente, como em um dia quando a libertação for completa e o tempo de graça começar. O ano aceitável do Senhor enfatiza de forma muito sutil a sua missão de graça salvadora. É um longo período em que os justos desfrutam do favor do Senhor. O dia da vingança nos lembra que o Senhor traz tanto o julgamento quanto a salvação. O contraste entre o ano e o dia é importante. A graça é a atitude constante de Deus para com os homens. A vingança é um julgamento ocasional necessário para remover os obstáculos à sua graça.
Consola todos os que choram, é outra coisa que a Escritura deixa claro, né? A palavra luto aparece 3 vezes nessa passagem. O luto é pelo cativeiro físico e espiritual, bem como pela dor do pecado e da morte. Quando a gente fala no luto, né, a gente tem que levar em consideração essa questão de fala de consolar tristes, da prisão, né? Enfim, são coisas que remetem a dor, a sofrimento, a aprisionamento. Então, a intenção do Senhor deixa claro que ele tem o intuito de nos libertar de toda essa situação, ok? No versículo 3, ele também fala dos que choram. A palavra designar significa, aqui nesse caso, dar uma bênção prometida aos que choram. Ele também fala das cinzas, né? Ele usa a expressão grinalda por cinza. Como o sinal de luto nos tempos do Antigo Testamento, é o significado disso, a gente já aprendeu em aulas anteriores. Alguém que está experimentando grande tristeza, ela aspergia cinza sobre a sua cabeça ou ela se sentava em cima de um monte de cinzas. Colocar as cinzas na cabeça era um sinal de auto-humilhação e de muita tristeza. Essa prática geralmente era combinada com o uso do pano de saco, que era um tecido áspero, era um tecido desconfortável, feito de pelos de camelos ou de cabras. O pano de saco destinava-se a ser usado para sacos e sacolas, e não para roupas. Mas os enlutados o usavam para mostrar tristeza e também a sua humildade. Para os fiéis, o Senhor substituirá as cinzas do luto por uma coroa de beleza, né? Que é o que ele chama aí de grinalda. O que significa que os coroará como co-herdeiros de Deus com Cristo, ou seja, aqueles que forem leais, que forem fiéis até o final, independente das dificuldades, das dores, dos sofrimentos, que colocarem a sua vida em harmonia com a vontade de Deus, esses serão coroados. Na verdade, eles se tornarão reis e elas se tornarão rainhas ao Deus Altíssimo, como nós aprendemos quando nós recebemos nossas ordenanças no Santo Templo. Ele também fala do óleo de alegria. Era costume aos israelitas ungir-se com óleo. Isso era em preparação para as festividades que eles tinham. E também em tempos de felicidade e de prosperidade. A gente vê isso lá em Eclesiastes 9:8, em Salmos 45:8. Em tempos de tristeza e luto, o óleo da unção, por exemplo, ele não era usado. Segundo Samuel 14:2. O Senhor, ele deixa claro que ele vai abençoar os fiéis para que suas tristezas sejam substituídas por muita felicidade. Também fala de vestes de louvor. Uma vestimenta de louvor era utilizada para festivais e momentos de alegria, em contraste com o pano de saco usado em tempos de luto. O Senhor dará aos fiéis motivos para se regozijar com louvor, em vez de se sentirem desanimados ou deprimidos. Ele também usa uma expressão que ele fala de espírito angustiado, espírito pesado, né, que é outra palavra. Um espírito angustiado, ele é caracterizado sempre pelo desânimo, pela falta de vontade, né, por fraqueza de espírito. Ele também fala para que deixe-me ver aqui qual é a expressão que ele utiliza. Ele diz para que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para que ele seja glorificado. Homens de fidelidade e de prosperidade são comparados a árvores saudáveis. Assim como o homem perfeito é comparado à árvore da vida. Interessante isso, né?
Além disso, como declara Isaías, Israel é a vinha escolhida do Senhor. Quando somos plantados pelo Senhor, submetemos nossa vontade a dele, confiando nele para força e bênção. Versículo 4 até o 6. E edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros, e apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinheiros. Porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Então, esses versículos 4 a 6, ele trata de vários temas que são interessantes. Por exemplo, versículo 4, ele fala que eles vão construir ou edificar lugares outrora assolados. Por muitas gerações, a terra e as cidades da Palestina foram devastadas. Nós vimos, inclusive, isso já no nosso estudo de Isaías. Nos últimos dias, Israel será abençoado para consertar, restaurar e também habitar a terra. Reconstruir as antigas ruínas também pode simbolizar a cura do Salvador de velhas feridas causadas pelo pecado e pela tristeza. Então a gente vê aí uma dupla aplicação desse texto, que nós acabamos de ver. No versículo 5, quando ele fala sobre estrangeiros que haverá nessa ocasião, ou filhos de estrangeiro, estrangeiros também é uma metáfora para os gentios. Sempre que a gente vê isso no Velho Testamento, a gente pode associar a palavra gentios, que eram aquelas nações que não pertenciam a Israel. Aqueles que anteriormente eram seus opressores, até mesmo os reis, agora serão servos e ajudarão Israel, serão ajudantes de Israel. Essa metáfora também pode ter uma aplicação espiritual. Os gentios convertidos nessa ocasião podem ajudar a alimentar os rebanhos que são membros da igreja. Então eles vão entrar e fazer parte desse grupo monstruoso que acontecerá nessa época, pelo tamanho, pela magnitude, e ajudarão a alimentar espiritualmente o rebanho de Israel. No versículo 6, quando ele menciona sacerdotes do Senhor, ministros de nosso Deus, essa frase profética indica que na restauração o sacerdócio será dado a muitos e não apenas aos levitas. Com o sacerdócio, o povo do Senhor ministrará as ordenanças do evangelho ao mundo, que obviamente incluem o templo. Como o Senhor prometeu em Êxodo: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu convênio, sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Está lá em Êxodo 19, 5 a 6. Também fala que comeremos as riquezas das nações, se referindo aos gentios. E em glória vos gloriareis, Os sacerdotes do antigo Israel, eles recebiam ofertas do povo em nome do Senhor. Da mesma forma, a Sião dos últimos dias receberá tributo, glória, riqueza para Deus que virá das outras nações. No versículo 7 agora e o 8. Em lugar de vergonha tereis o dobro, e da afronta exultarão sobre sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. 8. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio a rapina no holocausto, e farei que a sua obra seja em verdade, e farei um convênio eterno com eles.
No 9, e sua semente será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão, que são a semente bendita do Senhor. Então, esse versículo 7, ele menciona uma questão que fala que no lugar da vergonha, o povo de Israel teria ou receberia o dobro. O que isso significa? Esta passagem ela é traduzida também na versão internacional como: em vez de sua vergonha, meu povo receberá uma porção dobrada, e em vez desta vergonha, eles se regozijarão em sua herança. Por gerações, nós vemos que o povo de Deus tinha sido envergonhado pela escravidão, pelo pecado, por conquistadores estrangeiros. Mas nos últimos dias, o povo de Deus não apenas terá suas bênçãos perdidas restauradas, mas suas bênçãos serão dobradas. Na antiga lei judaica, a porção dobrada era atribuída ao primogênito, indicando assim que o Israel restaurado está em uma posição favorecida. Nós sabemos que quando as heranças eram distribuídas pelos grandes patriarcas, pelos pais, eles davam lá uma herança aos seus filhos. A gente vê isso quando Jacó faz com seus filhos, né? A gente percebe que o primogênito, aquele que era considerado o primogênito, o primeiro filho da família, ele recebia uma porção dobrada de terra, né? Ele tinha uma herança mais, vamos dizer assim, mais elástica, né? Maior, e isso era uma coisa natural. Israel é considerado o primogênito do Senhor, e por essa razão, em decorrência de tudo que ela sofreu ao longo dos anos, ela agora seria recompensada nos últimos dias, recebendo uma porção de bênçãos dobradas. Em termos mais amplos, nós aprendemos que os leais e fiéis receberão tudo o que o Pai tem. Eles serão herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então isso é uma promessa linda, maravilhosa, que faz com que a gente possa considerar o nosso estado probatório, que é essa existência terrena que nós estamos vivendo, como um momento de nos prepararmos para aquilo que está por vir. Então, que nós possamos considerar isso com bastante seriedade, tá bom? O versículo número 7, ele enfatiza também essa questão. No versículo 8, ele diz que o Senhor ama o juízo, né? Outras traduções dizem que o Senhor odeia o roubo e a iniquidade, ou roubo e injustiça, sem referência a ofertas, né? Ele está se referindo às ofertas aqui dos sacrifícios. Mas a tradução aqui é um lembrete da mordaz frase de Malaquias: roubará o homem a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Ele responde que sim, né? É possível roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas. Está lá em Malaquias 3, no capítulo 8. Certamente Deus ficaria descontente se oferecêssemos o que ganhamos com o roubo. Então tudo aquilo que vem de um dinheiro desonesto, ilícito, nós não utilizamos para pagar o dízimo, porque Deus não se satisfaria com isso. Mas dar ao Senhor apenas parte também daquilo que lhe é devido é também inaceitável, né? É uma forma de roubo. Com holocaustos nos tempos antigos, o sacrifício era total, sem nada reter. O Senhor exige total obediência às suas leis. Somente o compromisso completo merece todas as bênçãos desejadas. No versículo 9, 10 e 11. E sua semente será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os conhecerão, que são a semente bendita do Senhor. Regozijo-me muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Me cobriu com o manto da justiça, como quando o noivo se adorna com barrete sacerdotal, e como a noiva se enfeita com suas joias. E finalmente,
porque como a terra produz os seus renovos e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. A passagem mencionada no capítulo 9, quando fala da semente, né? Essa passagem é uma renovação de uma promessa feita a Abraão, de que todas as nações da terra seriam abençoadas por intermédio dos seus descendentes. Além disso, no futuro, todo mundo reconhecerá a mão do Senhor na prosperidade espiritual e temporal de seu povo do convênio. Irmãos, a essência do convênio abraâmico é que o povo de Deus abençoaria todas as nações da terra. Os descendentes de Abraão abençoariam todas as nações da terra, levando-lhes o evangelho e o sacerdócio. Essas bênçãos, em termos práticos, ou essas responsabilidades, como eu gosto de chamar também, elas significam que eu e você, que somos da casa de Israel, recebemos o batismo, recebemos o sacerdócio, hoje somos casados, temos filhos, netos, bisnetos, nossa responsabilidade é fazer com que essa nossa geração e os nossos descendentes possam, de fato, ser missionários para o mundo, possam pregar o evangelho a todas as nações e deixá-los serem também beneficiários de todas as bênçãos que o evangelho oferece. Entre elas, a ordenança do batismo, entre elas, as bênçãos do sacerdócio e do templo. Que nós possamos considerar isso como uma responsabilidade muito séria. Ok. Lá no versículo 10, ele fala que ele vai se regozijar muito, tá certo? Se alegrar muito por causa das vestes que lhe serão dadas, né? Ou com as quais será vestida, que ele chama de vestes de salvação. E, na verdade, isto é um salmo que é cantado pelos santos de Sião. Também pode ser uma canção de Israel, como ela foi salva, purificada e preparada para o cumprimento do seu convênio. Vestes de salvação ou manto de justiça, também aqui utilizados, significam que essas vestimentas elas eram utilizadas na celebração, nas celebrações que eram feitas, mas sugerem essas vestimentas e mantos do sacerdócio conforme encontrado nos templos hoje. Isso é uma alusão, é uma menção às vestes que utilizamos no templo, tão cheias de simbolismo, tão cheias de um cunho sagrado que nós precisamos considerar. Elas também, essas vestimentas e vestes terrenas, quando alguém é purificado, serão trocadas por vestes eternas de glória. Ou seja, quando o indivíduo alcança a sua exaltação. Jacó comparou o manto da retidão a vestir-se de pureza. Onde você é reto, você veste-se de pureza. Então eu vou só mencionar as escrituras. Segundo Nef 9,14, Salmos 132, 16 e Isaías 22, 21 fazem alusão também a esse tema, ok? Fala do noivo, fala dos enfeites, fala da noiva. Seremos adornados com as bênçãos do Senhor, como o noivo e a noiva são adornados com os ornamentos do dia do casamento. Versículo 11, ele fala do renovo, ele fala do jardim. Esta imagem é o motivo da alegria de Sião, como a promessa de um broto, de um botão em um jardim. As profecias sobre a libertação e glória de Israel serão cumpridas. Sua justiça sua justiça e favor diante do Senhor florescerão e se tornarão como um jardim cheio de plantas e de flores agradáveis. Então é uma promessa lindíssima, ok? E todas as nações verão as maravilhas que o Senhor fará no seu povo. Às vezes a gente tem a impressão que o Senhor está silencioso e ausente, mas na verdade ele está muito atento. Ele observa cada um de nós. Seus olhos estão sobre nós e nós não podemos ver, mas nós precisamos acreditar
e crer e aceitar a ideia de que ele nos vê, de que ele comanda o seu povo e que ele espera que nós o busquemos de todo o nosso coração, através de uma vida consagrada a ele, através de orações sinceras, através de petições de que ele nos qualifique para que nós possamos fazer cumprir ao nosso redor e no mundo todo essas belíssimas profecias e promessas que aqui são feitas nesses salmos, ok? Esse capítulo 62, ele fala também de um momento de esperança para nós nos últimos dias. Quando verdadeiramente nós nos achegamos a Cristo, unindo-nos uns aos outros com um só coração e uma só mente, ajudamos a estabelecer Sião. Muitos no mundo verão e conhecerão a retidão do povo de Sião, que será conhecido como um povo santo. Sentiremos o amor e a aprovação de Deus por nós. Podemos ajudar a trazer esse dia invocando o Senhor continuamente e procurando fazer a nossa parte por meio da obediência e do sacrifício, aproximando-nos do Senhor como uma noiva se aproxima do seu marido. Então, no versículo 1 do capítulo 62, ele diz o seguinte: por causa de Sião não me calarei, e por causa de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema na mão do teu Deus. Então, quando ele menciona essa questão da justiça, né, que ele espera por essa justiça, a palavra justiça aqui talvez possa ser traduzida com mais precisão como vindicação. O que é vindicação? Vindicação significa você exigir ou reclamar um direito que você tem com base na lei, ou seja, é teu direito receber aquilo. O Senhor não descansará até que Sião seja estabelecida e o povo do convênio receba todas as bênçãos prometidas. Também é mencionado brilho, né? Esplendor. Nos últimos dias, o Senhor brilhará diante do mundo como o sol brilha ao nascer pela manhã ou como a luz ardente de uma tocha em um lugar escuro. Verdadeiramente o seu povo brilhará como uma luz para todas as nações. Isso por causa da sua obra, por causa da sua retidão, por causa da glória que cobrirá Sião, que será reconhecida por todas as nações, como nós já vimos no capítulo anterior. No versículo 2, ele menciona que os gentios também verão a justiça, né? O que significa, quando ele fala nações, ele se refere aos gentios, tá ok? Uma vez visto com desprezo, Israel em sua glória inspirará reverência e estima aos olhos das nações. Ele menciona também um novo nome, pelo qual seremos chamados pelo Senhor. O nome de Abrão foi mudado para Abraão, o de Jacó para Israel, o de Saulo para Paulo, tudo para significar um novo caráter, uma nova devoção, uma nova condição, uma nova vida e, por que não dizer, uma nova missão. Assim será com Israel. O nome dado a Israel pode ser a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O nome também, como dado nesta passagem, ele é tanto deleitoso quanto significa uma união, uma unidade. Ambos os nomes de Sião. Esses nomes contrastam com os nomes antigos, de abandonados ou desolados, como muitas vezes foi estabelecido a condição do povo ou da terra de Israel. Além disso, aqueles que vierem a Sião também receberão outros nomes.
Apocalipse, por exemplo, 3:12, fala do novo nome, né? Ele diz: escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém. E escreverei sobre ele o meu nome, ou o meu novo nome. Versículo 3 fala da coroa de glória. Sião e seu povo, como herdeiros de Deus, acrescentarão à glória de Deus por sua grande justiça. Uma profecia semelhante é encontrada nas escrituras modernas. A respeito das tribos perdidas de Israel, por exemplo, o Senhor disse: eles cairão e serão coroados de glória, sim, em Sião, pelas mãos dos servos do Senhor. Doutrina e Convênios 133, 32, Doutrina e Convênios 60, também no versículo 4. Versículo 4 agora. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra nunca mais nomearão. Assolada, mas chamar-te-ão, o meu prazer está nela, e a tua terra, acasada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Então, mais uma vez, ele define a condição de Sião nos últimos dias, mostrando que, ao invés dela receber acusações de toda sorte, ela vai receber louvor, ela vai receber reconhecimento e será percebida pelo seu grande destaque nos últimos dias. Versículo 5, porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Então esse versículo 5, como os continentes uma vez foram separados, eles serão reunidos. Assim o povo de Deus será unido ao seu Deus. Essa analogia é interessante. As Escrituras deixam claro que Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Versículo 6 agora. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite, de contínuo, não se calarão. Ó vós, os que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio entre vós. Nem deis a ele descanso, até que estabeleça e até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Então esses vigias que são colocados aí, esses atalaias que são mencionados, né, são aqueles que vigiam e oram pelo cumprimento das promessas do Senhor. Eles devem continuar dia e noite, assim como a viúva importuna, cansar o Senhor, que é o justo juiz, não é verdade? Com seus apelos para o estabelecimento de Sião nos últimos dias. Eu tenho visto, e você provavelmente também, nos últimos tempos, muitos líderes da igreja, inclusive entre os profetas, videntes e reveladores, pedindo que o Senhor volte logo, que o Senhor retorne. Eu fico imaginando, irmãos, que o dia do Senhor está próximo. E por que não orar por esse dia? Por que não orar para que nós estejamos prontos e preparados quando esse dia chegar? Para que o Senhor nos ajude a sobrepujar os eventuais problemas e dificuldades que nós teremos pela frente. Estamos vivendo momentos muito difíceis. O reino do mal não está satisfeito com as coisas que estão acontecendo. Eles querem destruir nossa liberdade de escolha. Eles querem destruir a família que foi estabelecida por Deus. Eles querem destruir a pureza das nossas crianças. Eles querem destruir a nossa capacidade de ir e vir. Eles querem uma vida fácil, onde eles se apropriam daquilo que não lhes pertence sem que façam qualquer esforço de sua parte para obter as coisas pela honestidade, pelo trabalho honesto, pelo trabalho duro. Então nós estamos vivendo momentos muito complicados no mundo. Os tentáculos do comunismo têm tomado conta do mundo em vários lugares. Que nós possamos ser capazes de continuar a orar a Deus dia e noite, para que venha o seu reino.
para que se estabeleça na terra a sua justiça. Esse deve ser o nosso caminho. Versículo número 8, ele diz assim: jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força: nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estranhos beberão o teu mosto em que trabalhaste. Porém, os que o juntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que colherem beberão nos átrios do meu santuário. Então, o Senhor usa a sua maior força e poder, que é o seu braço direito, para realizar os seus propósitos. Jurar pela mão direita é fazer um convênio, uma aliança inequívoca para cumprir as promessas de alguém. No versículo 9, ele diz que não daria mais o trigo aos inimigos, não daria mais o mosto também aos inimigos. Esta declaração é uma reversão da maldição com a qual Israel foi amaldiçoado lá em Deuteronômio. Desposarás uma mulher, diz, e outro homem se deitará com ela. Edificarás uma casa, mas não habitarás nela. Plantarás uma vinha e não colherás suas uvas. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comerá uma nação que nunca conheceste. Deuteronômio 28, 30 e 33. Essa maldição foi renovada por profetas posteriores. Amós, por exemplo, no capítulo 5, lá no versículo 11, ou Miqueias, no capítulo 6, versículo 15. Mas o Senhor promete abençoar os justos. No dia de sua salvação, Israel desfrutará dos frutos do seu trabalho. Ninguém mais vai desfrutar daquilo que Israel conquistou, com tanto sacrifício. No versículo 9, também ele fala dos átrios do meu santuário, ou átrios da santidade, né? É muito interessante isso aqui. Esta expressão refere-se ao templo. O povo de Israel havia recebido a ordem de comer as primícias, os primeiros frutos, os frutos melhores do campo, mas não em suas casas, mas no santuário do Senhor, como sinal de ação de graças, regozijo e reconhecimento de suas bênçãos para eles. Deuteronômio 12, 17 a 18, a gente encontra isso. Depois de milênios incapazes de fazê-lo, eles agora desfrutarão desse privilégio plenamente. Os santos dos últimos dias fiéis desfrutam de um banquete de alimento espiritual na casa do Senhor. Vamos ler o versículo 10 e 11 agora. Vamos até o 12, na verdade, porque são os últimos 3 versículos, né? Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplainai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: eis que tua salvação vem, eis que vem com ele o seu galardão e a sua obra diante dele. E chamá-los-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu serás chamada buscada, a cidade não desamparada. Versículo 10, quando ele menciona aí que passai pelas portas, né? Ou atravessa os portões, como algumas outras versões dizem. Aqui o Senhor está dizendo o seguinte: saia da cidade, abra caminho para uma estrada, tire as pedras do caminho, que meu povo esteja desimpedido de chegar a Sião e desfrutar de todas as bênçãos a que tem direito. Também menciona sobre o arvorar uma bandeira aos povos, que significa levantar um estandarte aos povos, né? Dê um sinal ao povo, agora
é a hora de os exilados voltarem. O estandarte, que é uma bandeira é um símbolo, né? É dado de várias maneiras nas Escrituras, como, por exemplo, a raiz de Jessé, o livro de Mórmon, a grande Sião dos últimos dias e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. A restauração do Evangelho com todas as coisas atreladas a esse grandioso evento mencionado em Isaías, por exemplo, no próprio livro de Isaías, lá no capítulo 29, né? Que coisa maravilhosa, a gente pode depois estudar isso novamente. No versículo 11, ele fala que o Senhor proclama a sua salvação, né? Ele diz, eis que tua salvação vem. Então ele está proclamando aí a salvação do povo dele. Ao conquistar os inimigos de Israel, o Senhor, ele proclamou sua liberdade para todo o mundo. Essa liberdade da opressão, bem como da morte e do pecado, é uma forma de salvação. Sua recompensa, o seu trabalho, que também ele menciona aí nesse versículo 11, né? Como a palavra galardão. A recompensa do Senhor e sua obra são o seu povo, sua semente justa, seus descendentes justos, que virá com ele quando ele retornar em glória. O Senhor trará aos fiéis a recompensa que eles merecem. A justiça dos fiéis é obra sua. Então vou repetir. A justiça dos fiéis é obra sua. Versículo 12, ele fala sobre os remidos do Senhor. São aqueles que são santificados, aqueles por quem o Senhor pagou uma dívida de justiça, por causa dos pecados cometidos. Estes também são os seus redimidos. Ele usa a expressão da terra ser procurada, ou ser buscada no versículo 12, né? Sião é habitada por aqueles a quem o Senhor procurou e reuniu para si. E eu queria aqui também deixar claro que ela está reservada para aqueles que a buscaram durante a vida. Eu quero te fazer uma pergunta para você refletir hoje. Qual é a sua busca hoje? O que é que você está buscando na sua vida? Já lhe ocorreu que a qualquer momento você pode deixar essa vida e ir de encontro ao teu Deus? Então, em que você está concentrando teus esforços? Teus talentos, teus recursos? Tem alguma coisa da qual você precisa se arrepender? Então nós vamos obter aquilo que nós buscamos e que pagamos o preço para obter. Que isso seja Sião. Espero que você possa ponderar sobre isso. Nós teremos agora aquele momento nosso de pausa, né? E eu quero convidar você a ouvir a música Calma Minha Alma. Vai ser aí interpretada pela Família Luz. Eu até recomendo que você entre lá, Elton Luz Music, ou Música Elton Luz, e vocês vão encontrar uma família maravilhosa ali que sempre tem algo muito inspirador para compartilhar conosco. Dessa vez, juntamente com a Cassidy Wallstead, eles estão compartilhando essa música Calma Minha Alma. Então eu queria que você ponderasse na letra dessa música e lembrasse que o Salvador, assim como ele vai consolar o seu povo nos últimos dias, ele também vai consolar você hoje, nesse dia que você está ouvindo essa música agora, ok? Então, desfrutem dela.
Bem, agora nós teremos a oportunidade de estudar o capítulo 63 do livro de Isaías. Eu particularmente considero esse capítulo 63 e o capítulo 53 os dois capítulos mais significativos do livro de Isaías, porque eles tratam da vida do Salvador e do seu grande sacrifício expiatório por cada um de nós. Queria que nós estudássemos esse capítulo com muita reverência, orando lá na nossa mente para que nosso Salvador nosso Pai Celestial, possa nos conceder o seu Santo Espírito e nós possamos compreender profundamente os eventos aqui mencionados. Logo na introdução desse capítulo 63, a Escritura diz: a segunda vinda será um dia de vingança e também o ano dos redimidos do Senhor. Então os santos louvarão ao Senhor e o reconhecerão como seu Pai. O versículo 1 e o versículo 2 dizem o seguinte: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tingidas, este glorioso, com a sua vestidura, que marcha com sua grande força, eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque estás vermelho na tua vestidura, e as tuas vestes como aquele que pisa no lagar? É interessante que nós temos algumas escrituras que tratam exatamente sobre o mesmo tema e que eu gostaria de compartilhar com vocês no intuito de ampliar a nossa compreensão desse capítulo, tá certo? Por exemplo, no livro de Doutrina e Convênios, ele diz o seguinte, Doutrina e Convênios, na seção número 133, aqui no versículo, começando aqui no versículo número 46. Essa escritura vai ampliar a nossa compreensão do que nós temos visto até aqui. Ela diz assim: e dir-se-á, quem é este que vem de Deus no céu com vestes tingidas? Sim, das regiões desconhecidas, vestido com seu traje glorioso, andando na sua grandiosidade de força. E ele dirá: eu sou o que fala com retidão, que tem o poder para salvar. E o Senhor estará vestido de vermelho, e suas vestes serão como a do que pisa no lagar de vinho. Vamos ampliar um pouquinho mais ainda a nossa compreensão. Quando a gente vai lá para o livro de Apocalipse, no livro de Apocalipse, no capítulo 19, João, naquela majestosa, grandiosa visão que ele teve, ele diz o seguinte: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja em justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada, manchada de sangue, e o seu nome chama-se o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Esses versículos todos falam da segunda vinda de Cristo, da sua segunda vinda em glória. Ele menciona algumas coisas interessantes. A primeira delas que ele menciona é quando ele fala de Edom e Bosra, tá certo? Esses versículos que mencionam esses nomes, eles têm um significado. Em hebraico,
As consoantes da palavra Edom são as mesmas da palavra traduzida como vermelho. As consoantes da palavra Bosra podem ser interpretadas como alguém que toma parte no processamento de uvas em vinho. Esse paralelo entre roupas vermelhas e produção de vinho fica ainda mais claro nesse versículo 2, no qual temos a repetição de vermelho, novamente, vermelho, né, de vinho. Esta é a profundidade, é para deixar claro realmente essa cor, para deixar claramente essa imagem que nós estamos acabando de estudar. Edom também é chamada de Idumeia, que significa o mundo, nós já vimos isso inclusive. Nesse sentido, o Senhor está vindo do mundo, referindo-se talvez à sua expiação, na qual ele tomou sobre si os pecados do mundo, embora ele próprio não tivesse pecado algum. Edom também era uma terra no Antigo Oriente Próximo, da qual Bosra era a capital. Ambos podem simbolizar o mundanismo e os seus pecados. O Senhor, ele desce abaixo de todas as coisas. Doutrina e Convênios 88:6 menciona isso, quando ele então realiza a sua expiação. Podemos dizer que ele foi ao centro e à parte principal da iniquidade do mundo. Tendo feito isso, ele voltará em fúria para punir os impenitentes nos últimos dias, ou seja, aqueles que não se arrependem de seus pecados. Ele menciona também as vestes, né, tingidas de vermelho. Essa expressão de roupas tingidas ou salpicadas, como dizem algumas versões, elas são tingidas de vermelho ou manchadas de carmesim. A Escritura fala que ele na verdade, aqui no versículo 3, ele disse: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. E os pisei na minha ira, e os atropelei no meu furor. E o seu sangue foi aspergido sobre as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Eu quero explicar uma coisa muito importante aqui. O Salvador usa um símbolo nessa parte que trata do seu sofrimento, que na verdade era o que nós chamamos de lagar. O que era o lagar? O lagar nada mais era do que um grande espaço, né, uma caixa feita geralmente de concreto, onde eles enchiam de uvas vermelhas, cuja intenção era que um grupo de pessoas ali pisasse, e ao pisar e pisar e pisar, aquelas uvas iriam soltar o seu suco. O lagar normalmente tinha na época de Cristo, ele tinha até 3 compartimentos. O primeiro compartimento, eles pisavam a uva. No segundo compartimento, a uva já soltava o seu suco para este segundo compartimento. Vocês devem estar vendo aí nas imagens que estão sendo mostradas, né? E depois dessa segunda etapa, onde o suco vermelho saía da uva, ele ia então já agora para um terceiro compartimento, onde saía um suco ainda mais precioso, um suco ainda mais puro. Como eu falei, eram muitas pessoas que pisavam nesse lagar. Elas normalmente manchavam toda a sua roupa, manchavam a roupa na parte de baixo, né, das pernas. Esse era um trabalho realizado entre famílias ou membros de uma determinada comunidade. O Salvador disse que ele teve que pisar sozinho essas uvas, né, dentro do lagar. E as uvas, neste caso, não mancharam apenas a barra da calça dele, mas mancharam toda a sua vestimenta.
O que era o significado de manchar toda a vestimenta? Era para mostrar que o pecado, né, produziu o sangue que saiu do Salvador e que manchava toda a sua vestimenta. Então, nós sabemos que esse fato de prensar a uva fazia com que o sangue saísse, o suco de uva saísse das uvas. O mesmo ocorreu com o Salvador. Ali no Getsemane, cuja palavra significa prensa de azeite, o Salvador foi pressionado, esmagado pelos nossos pecados, o que fez com que ele suasse sangue por cada um dos seus poros. Então essa simbologia de pisar na uva no lagar e de o Salvador suar sangue por cada um dos seus poros é muito profunda. Então é muito interessante isso aqui. Quando Cristo voltar, nós vimos hoje na leitura, as suas vestes serão vermelhas, como João viu, e estava vestido de uma veste tingida de sangue. A roupa vermelha simboliza pelo menos 3 coisas. Primeiro, o sangue que Cristo derramou ao realizar a expiação, o sangue ou pecados dos iníquos que ele tomou sobre si, ou seja, sangue e pecado são igualados, lá em Jacó capítulo 1, versículo 19. Você pode ver também 1 Pedro 3, 18, Alma 33, 22, 3 Nefe 11, 11. E o sangue dos iníquos e impenitentes ele matou em sua ira. O simbolismo do sangue é repetido aqui no uso das palavras Edom, roupas tingidas, no lagar de novo, sangue, sobre minhas vestes ou vestimentas e manchar ou manchou todas as minhas vestes. Então, é muito profundo esse significado, tá certo? Quando ele também fala da palavra pisar, eu quero fazer um comentário interessante. Iavé, ou Javé, ou Jeová, é representado como aquele que pisa nas uvas. Suas vestes se mancham então de vermelho. Mas o que ele tem pisado são as nações, cujo sangue o respingou e que são representadas por Edom. Alguns corrigem Edom e Bosra e traduzem: quem é este que vem todo em vermelho, em vestes carmesins, como um vindimador? Ou seja, estão lá tentando identificar o Cristo que está vindo na sua segunda vinda. No 63:3, ele diz que pisou no lagar e dos povos ninguém se achava comigo, porque ele, de fato, ele assumiu a responsabilidade de expiar os pecados dos homens e redimi-los solitariamente. Ninguém o ajudou. E ele disse: e os pisei na minha ira, e os atropelei no meu furor, e o seu sangue foi aspergido sobre minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Quando Cristo se ofereceu para expiar os nossos pecados no jardim do Getsemane, ou no Getsemane, sua agonia foi tão grande que seu suor era como grandes gotas de sangue. Lucas 22, 44. O que presumivelmente manchou suas roupas. Além disso, o sangue de nossos pecados, os sinais da nossa iniquidade, mancharão suas vestes. Esse sangue da expiação é simbolizado pela imagem de um homem que pisa uvas vermelhas em um lagar, manchando as suas roupas com o suco. Mas com Cristo, como eu já mencionei para vocês, não foi apenas a bainha da calça dele que ficou manchada, mas todas as suas vestes ficaram manchadas. Ele pisou, todo o ser dele, na verdade, estava envolvido na expiação. É isso que a Escritura está dizendo. Não era apenas uma tarefa corriqueira que se fazia, mas o Salvador estava com todo o seu corpo envolvido no processo expiatório.
Ele pisou o lagar sozinho porque só ele pôde realizar a expiação. Ajoelhado sozinho ali no jardim do Getsemane, pendurado sozinho na cruz. Eu pisei o lagar sozinho, disse ele. Sim, o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em Doutrina e Convênios 76, 107 e Doutrina e Convênios 88, 106, também vocês vão encontrar referência a isso. Ele também diz que pisou em sua ira e na sua fúria. Cristo pisou o lagar ao oferecer a expiação no jardim do Getsemane, mas ele ainda pisará as nações em vingança, assim como no lagar se pisa uvas para extrair o suco. Ambos os atos mancham suas vestes com sangue. Tudo isso ocorreu por causa dos pecados de toda a humanidade. Versículo 4. Porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano dos meus remidos é chegado. E olhei e não havia quem me ajudasse, e espantei-me de que não houvesse quem me sustivesse, pelo que o meu braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. Então, ele deixa claro aqui que ele realizou o trabalho para que a justiça exercesse o poder, exercesse o seu poder em cima do pecador, que não se arrepende, ou que não se arrependeu. Não houve ninguém de quem ele dependesse para poder realizar a sua obra, ele o fez sozinho. Ele o fez sozinho porque a lei também requeria isso. Isso é muito importante. Não é por acaso que ele disse Lama lama sabachthani, o que significava Deus meu, por que me desamparaste, né? Ele sozinho, de fato, realizou essa obra maravilhosa. E ele proveu a salvação a cada um de nós. O versículo 6, ele diz: E atropelei os povos na minha ira, e os embebedei no meu furor, e a sua força derrubei por terra. Então, Jeová é o único que pode trazer a redenção a Israel, ninguém mais. Seu braço traz vingança para os ímpios, salvação para os justos. Então, esse é um versículo, inclusive, paralelo ali com Isaías 59, 16. Ele fala também que ele embebedou os seus inimigos no seu furor, né? Ele fará com que os seus inimigos bebam o cálice da sua ira. O próprio livro de Isaías, em 51, 17, menciona isso também. Assim como ele mesmo teve que beber o amargo cálice da expiação. Então, o amargo cálice da expiação, ele foi bebido exatamente por causa dos pecados que Cristo tomou sobre si sem nunca tê-los cometido. Então ele paga um preço. As nações ou indivíduos que não se arrependem terão que tomar o mesmo cálice, como Doutrina e Convênios, seção 19, nos ensinam, né? Lá em Doutrina e Convênios 19, 18. É isso que ele está ensinando aqui. O versículo 7 diz assim: Das benignidades do Senhor farei menção, e dos muitos louvores do Senhor, conforme tudo quanto o Senhor nos fez, e de grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo suas misericórdias e segundo a multidão de suas benignidades. Porque dizia: Contudo, meu povo são filhos que não mentirão. Assim ele se fez o seu Salvador. Benignidade mencionada aqui, louvores, misericórdias, etc. Essas palavras referem-se particularmente à bondade e à benignidade de Jeová ao libertar os filhos de Israel da escravidão egípcia. Essa escravidão e essa libertação do Senhor são tipos de nossa escravidão espiritual e nossa libertação por meio da benignidade, bondade e misericórdia do Salvador. O profeta Joseph Smith, certa vez, acrescentou o seu testemunho ao de Isaías, quando ele disse o seguinte: Nosso Pai Celestial
é mais liberal em seus pontos de vista e ilimitado em suas misericórdias e bênçãos do que estamos prontos para acreditar ou receber. Então, às vezes, nós estabelecemos limite para a bondade e a misericórdia de Deus. Nós não podemos fazer isso, nós não conseguimos entender como o Salvador ama, como ele perdoa, como ele é capaz de exercer a bondade sobre nós. Ele não é um pai fracassado, nunca se esqueçam disso. Nós não entendemos muito bem certas coisas, mas de uma coisa eu sei, ele é muito mais misericordioso e bondoso do que nós podemos imaginar. Aqui no versículo número 8, né, quando ele diz que nós somos o povo dele, o povo do Senhor não são simplesmente os descendentes de Abraão, tá certo? Mas os que têm o coração quebrantado e o espírito contrito, os que são humildes, os que se arrependem, os que o buscam frequentemente de todo o seu coração. Eles também são crianças ou filhos que não mentirão. O Senhor testifica que seus verdadeiros filhos não o tratarão falsamente. Em outras palavras, eles cumprirão os seus convênios. No versículo 9, em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua face o salvou. E pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os redimiu, e os tomou, e os levou sobre si todos os dias da antiguidade. O povo do Senhor é um povo que carrega sobre si grandes promessas, e essas promessas não podem ser de forma nenhuma esquecidas. O próprio Senhor é quem salva Israel, quem salva o seu povo. Ele é o anjo de sua presença. Moisés proclamou essa mesma bênção lá em Êxodo 32, de 12 até o 17. E em Doutrina e Convênios 133, 52 e 53, também encontramos essa promessa. Cristo nos redime das exigências da justiça, libertando-nos das amarras do pecado e da morte. Ele é motivado pelo amor do Pai, pelo amor a seu Pai e pelo amor que ele tem a cada um de nós. No versículo 10, ele diz: porém eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou um inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Apesar do amor e da misericórdia, Israel se rebelou contra o Senhor seu Deus. Hoje, por exemplo, quando as pessoas não têm uma compreensão clara de tudo que o Salvador fez por eles, como o povo de Israel não tinha ou não reconhecia, eles ofendem profundamente o Espírito do Senhor. Isso é algo que não deve acontecer. O povo então se torna inimigo de Deus, assim como todos os homens e mulheres naturais, como diz Mosias, capítulo 3, versículo 19. O povo do Senhor ofendeu e contristou o Espírito por causa de suas iniquidades. Se vocês quiserem entender um pouco mais sobre isso, leiam Efésios 4:30 e Doutrina e Convênios 121:37. Quando fazemos escolhas que nos afastam do Espírito de Deus, esse Espírito deve nos deixar. E ao mesmo tempo, nos afastamos de nosso Pai e de nosso Deus. Versículo 11. Todavia, se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo. Porém, onde está agora o que fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que punha no meio deles o seu Espírito Santo? Quando ele fala que ele se lembrou dos dias da antiguidade, nós precisamos lembrar o seguinte: de acordo com a nota
De acordo com a nota de rodapé que nós temos na seção ou na edição Sud da Bíblia, e também na opinião de outros estudiosos, esta declaração significa seu povo lembrado. O povo de Deus é lembrado. Especificamente, eles se lembraram das bênçãos do Senhor a Moisés e ao povo antigo. O propósito do castigo do Senhor ao povo de Israel, como sempre, é fazer com que eles voltem para ele. Quando o fazem, ele os abençoa e os livra. Onde ele está? Observe bem. Onde está agora? O que fez subir do mar com os pastores do seu rebanho, aí no versículo 11, depois de lembrar como Jeová salvou o seu povo durante o êxodo do Egito, o povo agora anseia por sua presença salvadora em suas vidas, por sua orientação, por seu amoroso consolo e ternura. O Senhor libertou Israel por meios milagrosos, levando-os através do Mar Vermelho. Ele faz o mesmo conosco, levando-nos com segurança a superar obstáculos aparentemente intransponíveis na nossa vida. Tenho certeza que vocês e eu já vivemos experiências muito difíceis, que nós sozinhos pensamos, eu vou fracassar, eu vou sucumbir. Mas aí nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração e de repente veio o alívio, as coisas não eram tão monstruosas como pareciam, não porque a natureza delas mudou, mas porque nós mudamos, a forma como nós encaramos aquelas coisas em decorrência do consolo do Espírito Santo fez com que mudasse, Então que nós possamos ponderar nesses momentos e sermos muito gratos a Deus por tudo que Ele faz por nós. Versículo 12 e 13 agora. O que fez o braço da sua glória andar à mão direita de Moisés? O que fendeu as águas diante deles para fazer para si um nome eterno? O que os guiou pelos abismos, como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram? Como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para te fazeres um nome glorioso. Moisés estendeu a mão dele sobre o mar, e o Senhor fez recuar o mar com um forte vento, um vento que veio do Oriente, toda aquela noite, e fez do mar uma porção seca, e as águas se dividiram. Conforme aprendemos em Êxodo, Moisés usou o sacerdócio para dividir as águas do Mar Vermelho. As águas divididas, não pelo poder de Moisés, mas pelo poder de Deus, estava simbolizado na expressão de seu braço glorioso. O Senhor estabeleceu para sempre a sua reputação como um Deus de poder supremo, quando conduziu os filhos de Israel para fora do Egito. No versículo 13, quando ele fala que o que os guiou pelos abismos como o cavalo no deserto, o Senhor conduziu em Israel em segurança pelas águas do Mar Vermelho. Quando as águas se abriram, aparece então ali o abismo por onde o povo de Israel passou, conduzido por Deus. No versículo 14, ele diz, como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para te fazeres um nome glorioso. Então está autoexplicativo esse versículo aí, não tem o que falar. No versículo 15, ele diz, atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas forças? O ruído das tuas entranhas e das tuas misericórdias detém-se para comigo. Porém, tu és nosso pai. Ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso pai, nosso redentor desde a antiguidade. É o teu nome.
porque, ó Senhor, nos fazes desviar dos teus caminhos, porque endureces o nosso coração para que não te temamos. Faz voltar por causa dos teus servos as tribos da tua herança. Então vamos comentar esses versículos aqui. Versículo 15, né? Isaías está pedindo ao Senhor que observe a situação do seu povo. Isso também pode ser uma oração oferecida pelo próprio povo da aliança. O templo terreno é a morada de Deus na terra. O templo celestial é a sua habitação no céu. Apocalipse 7, 15, 16, 17 fala isso também. Onde está o teu zelo e a tua força? Ele pergunta, né? Essas frases podem ser interpretadas como significando paixão e poder. Isaías está perguntando ao Senhor se ele perdeu o interesse por seu povo. Seus desejos por eles foram contidos ou contidos, né? Contidos ou vamos dizer assim, ou enfim, parados, né? Tu não sentes mais nada pelo teu povo. Nós sabemos que não é verdade. O Senhor às vezes é tardio, por causa da iniquidade, por causa da impiedade, mas ele jamais abandona seu povo. Como nós já aprendemos numa aula passada, ele jamais deu uma carta de divórcio, né, ao seu povo. Versículo 16 que nós lemos, né, ele deixa claro que ele é o nosso pai. Abraão e Jacó foram os ancestrais terrestres de Israel, mas há muito morreram e não podem ajudar. Jeová é o seu Pai eterno, cuja ajuda nunca falhará. Versículo 17, quando ele diz: por que, ó Senhor, nos fazes desviar dos teus caminhos? É como se ele dissesse: por que tu permitiste que nós errássemos nos teus caminhos e endureceste o nosso coração? Isaías pergunta por que o Senhor permitiu que seu povo pecasse. Na verdade é isso que ele está fazendo aí. Por causa dos pecados, a semente de Abraão, que na verdade são as 12 tribos de Israel, né, foi separada de suas bênçãos prometidas. Isaías pede ao Senhor que os ajude a voltar à herança prometida. Por amor dos teus servos. Essa frase também ali mencionada, no versículo 17, ela significa o seguinte: por causa daqueles que são fiéis. Embora muitos do povo do convênio tenham se voltado para o pecado, Isaías pede que o Senhor se lembre de suas promessas a eles, por causa da dignidade de alguns. Este é o mesmo argumento que Abraão apresentou quando o Senhor o informou da iminente destruição de Sodoma e Gomorra. Lá em Gênesis 18, 23 a 24 e 26. Versículo 18. Só por pouco tempo a possuiu o teu santo povo. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Esse povo santo que ele fala aqui, né? As pessoas a quem o templo pertence são as pessoas de santidade. Esta frase refere-se à destruição do templo de Jerusalém em 587 a.C. No versículo 19, somos feitos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como os que nunca se chamaram pelo teu santo nome, ou pelo teu nome, né? Israel lembra que Jeová é Deus, seu rei, seu salvador, e ele deseja uma renovação da aliança feita nos tempos anteriores. Está lá em Deuteronômio 7:6. Esta declaração também nos lembra da expressão de Paulo de que pertencemos a Deus, tendo sido comprados por bom preço. 1 Coríntios 6, 19 a 20.
Quando ele diz a quem tu nunca dominaste, nós podemos também usar a expressão governaste, né? E como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Então, Israel lembra que Jeová é seu Deus, seu rei e seu governador, ou seu salvador. E ela deseja uma renovação da aliança feita nos tempos anteriores. Essa declaração aqui mencionada, como nós já vimos, ela nos faz com que a gente se lembre daquela declaração de Paulo, de que nós pertencemos a Cristo. Estou repetindo a frase, tá? E fomos comprados por um bom preço. Isaías então estabelece uma diferença entre os escolhidos, que são o povo da aliança, e seus adversários. O verdadeiro povo de Deus é conhecido por ele por aliança, ou o povo do convênio, ou o povo da aliança. Eles se sujeitaram a ele. Outros se recusaram a se humilhar e receber o Senhor como seu Deus e seu Rei. Por meio de convênio e submissão, um povo pode se tornar o povo do Senhor. Nós somos teus. É isso que eles estavam querendo dizer. Senhor, nós te pertencemos. E por sua vez, reivindicamos as nossas bênçãos. É isso que ele está deixando claro aqui para cada um de nós. Então hoje nós vamos terminar por aqui. É muita informação, eu reconheço. Eu acho até que vocês vão ter que estudar essa lição mais de uma vez para poder entender tudo. Mas eu tenho certeza absoluta que ficou claro a grandiosidade do nosso Deus, do nosso Salvador e de tudo o que Ele faz e ainda fará por nós nestes últimos dias. Que o Senhor abençoe vocês. Antes de terminar, eu vou deixar mais um hino para a gente ouvir e que vocês possam refletir um pequeno trecho de um discurso do elder Jeffrey Holland, chamado Não Havia Ninguém com Ele. É um pequeno trecho e eu tenho certeza que ele vai nos inspirar e nos ajudar a refletir sobre esse último capítulo que nós estudamos. Um grande abraço a todos e até a nossa última aula na próxima semana.